Fazer massa de pizza está muito além de simplesmente seguir uma receita que está escrita no papelzinho ou que alguém te passou. Fazer massa de pizza inclui o conhecimento de vários fatores que implicam no resultado final. Por exemplo, temperatura, tempo e qualidade da farinha. Tudo isso vai implicar no resultado final. Então, você precisa ter conhecimento básico sobre esses três fatores para entender o que você está fazendo. Não simplesmente seguir uma receita que alguém te passou escrita, que ela pode dar certo para um, pode não dar certo para outro, tudo depende de como estão as condições do clima, qual foi a farinha que a pessoa usou e quanto tempo ela tentou fazer isso. Então isso são coisas que a gente precisa começar a aprender, levar em consideração, né? Então você vai fazendo testes para descobrir até onde a sua farinha vai chegar, ela vai aguentar chegar de fermentação, de maturação. Tudo depende de muito teste, tá bom? Quem pensa que vai aprender a fazer massas boas, de uma hora para outra, está enganado. Isso depende de muitos testes, muitas tentativas, erros, tá? Então eu aconselho as pessoas todas a fazerem muitos testes. Você pegar, por exemplo, faz uma massa com 1 kg de farinha, vai. 1 kg de farinha, 600 ml de água, 30 gramas de sal, 1 grama de fermento, por exemplo. Aí você faz essa massa, aí você divide ela no meio. Metade você deixa ela 1 hora descansando de puntata, 1 hora só em temperatura ambiente e coloca na geladeira. A outra metade você deixa ela crescer, dobrar de tamanho em temperatura ambiente, né? Então, aí você vai ter já 2 testes. Aí, essa que você fez e deixou em temperatura ambiente, você vai fazer o quê? Colocar ela na geladeira depois que ela crescer, umas 8, 10, 12, depende da temperatura. Tudo depende da temperatura do dia. E aquela que estava na geladeira, você vai deixar ela 24 horas, tá? Aí você tira a metade, faz uma massa, e a outra metade você deixa. Deixa aquela massa, faz essa metade que você deixou 24 horas, você vê se ela abriu legal, como é que ficou a textura. Testou? Beleza. No outro dia você faz um teste ela com 48 horas, para ver se ela vai abrir, se ela não vai estourar, para ver até onde é o limite dessa farinha. E faz a mesma coisa com aquela que ficou em temperatura ambiente, deixa ela 10, 12 horas, até crescer e dobrar de tamanho. Aí depois coloca na geladeira, mais 24 horas, e faz esses testes, tá? Fazendo esses testes, você mesmo começa a descobrir o potencial daquela farinha que você tem disponível aí. Porque não adianta nada a gente fazer um teste com uma farinha que você não vai achar. Então, o propósito é você começar a fazer. Aí você vai descobrir, não, essa farinha aqui ela aguenta até 24. Não, essa farinha aqui ela aguenta até 48 horas. Mas essa aqui passou, deu até 72. Entendeu? São técnicas que você vai testando e vai começar a entender a fundo como funciona. Muito diferente de você seguir uma receita que alguém te passou, tá? Porque ela pode dar certo aqui, pode dar certo ali, hoje dá certo, amanhã não dá, se você não tiver pleno conhecimento do que você está fazendo.